Olá, irmãos e irmãs do canal Adailton de Jesus. Estou trazendo mais um excelente capítulo do audiolivro Como Deus nos Guia, de autoria de Kenneth Hagin. Locução deste amigo que vos fala, Adailton de Jesus. Este é o capítulo 7, onde Kenneth Hagin começa dizendo: outra ocasião em que ouvi a voz audível do Espírito Santo foi em maio de 1950. Ouvi uma voz audível no céu falar-me na língua inglesa. Era Jesus falando mediante o Espírito Santo, conforme está em João capítulo 16, versículo 13. Jesus me disse: você não vai morrer, vai viver. Quero que você saia para ensinar fé ao meu povo. Lá lhe ensinei a fé através da minha palavra e permiti que você passasse por certas experiências. Você tem aprendido a ter fé através da minha palavra e através das experiências. Agora, vá ensinar ao meu povo o que tenho ensinado a você. Vá ensinar fé ao meu povo. Esforcei-me por ser obediente àquela voz celestial. Essa é uma razão porque ensino tanta coisa a respeito da fé. É porque Deus requer isso de mim. Para mim, faz parte da minha obediência à vontade de Deus para a minha vida. Depois daquela experiência sobrenatural, obedeci a Deus e voltei ao ministério nos campos. E, naqueles primeiros anos do ministério nos campos, subia e descia todas as colinas e vales do leste do Texas, pregando a respeito da fé, quando mais ninguém fazia isso. Era criticado, perseguido e comentado, mas isso nunca me desanimava nem um pouco. O Senhor me deu comissão, mediante a voz audível do Espírito Santo, de modo que continuei firme na minha pregação a respeito da fé. Estava resoluto no sentido de obedecer ao Senhor e seguir o seu plano para a minha vida, por mais que fosse o preço difícil de pagar. Eu estava decidido a obedecer a esse chamado e continuar ensinando as pessoas a respeito da fé bíblica. Esses são apenas alguns dos exemplos das muitas ocasiões na minha vida em que o Senhor tem me falado com a voz autorizada do Espírito Santo, a fim de me preparar para aquilo que aconteceria segundo os seus planos para o meu futuro. Isso é bíblico. Anos atrás, no meu ministério missionário, ia de carro a maior parte de minhas reuniões de avivamento. Naqueles tempos, era mais conveniente ir de carro a fim de poder levar comigo todos os meus livros e fitas didáticos pela estrada afora. Certa vez, minha esposa e eu estávamos viajando pelo estado de Missouri e vimos na autoestrada um grande cartaz que dizia: não é despesa, é lucro. Os dizeres daquele cartaz referiam-se às somas gastas na propaganda, mas falei à minha esposa: você pode aplicar isso espiritualmente também. Não nos custa entregar-nos a Deus, pois acabamos lucrando. Alguns cristãos, que Deus abençoe esses queridos, sempre estão falando a respeito daquilo que eles tinham que deixar para trás e de quanto custou para eles serem cristãos. Por mim, seria mais gostoso ouvir um jumento arando à meia-noite num paiol de metal do que escutar pessoas falando assim. Não é despesa obedecer a Deus e dedicar a Ele a sua vida. É lucro, vai custar-lhe caro não obedecer a Deus.
Quando nos dedicamos totalmente ao Senhor e deixamos que Ele faça a sua vontade na nossa vida, às vezes parece nos custar caro naquele momento, porque muitas vezes há um preço a pagar para podermos obedecer a Ele. Mas, graças a Deus, recebemos bastante lucro a longo prazo quando obedecemos ao Senhor. A recompensa é certa, por isso não desanime se você está passando por algum momento difícil, se a princípio você não está sendo vitorioso ou vitoriosa na sua vida cristã. Continue obedecendo a voz mansa e suave do Espírito Santo te dirigindo na caminhada, te dirigindo com relação a questões às quais você precisa renunciar, a situações que você precisa mudar na sua vida. Continue obedecendo, porque este é o melhor caminho. Quero citar uma ilustração da Bíblia para mostrar-lhe que, embora o plano de Deus talvez não pareça ser o mais fácil no momento, no fim sempre vale a pena obedecer a Deus. Em Gênesis capítulo 37 até 50, lemos a história de José e do preço que teve que pagar a fim de obedecer a Deus. Você sabe quais foram os problemas que José teve. Deus dera a ele sonhos a respeito do seu plano para a sua vida. Os irmãos de José ficaram com ciúmes dele e queriam matá-lo, mas um dos irmãos interveio como alternativa mais branda. Venderam-no para ser escravo. Então contaram ao pai, Jacó, que uma fera tinha devorado José. José foi para o Egito como escravo e depois de muitas perseguições e tribulações, passou 7 anos na prisão por um crime que não cometeu. Ainda lá dentro, interpretou sonhos para o mordomo do faraó e para o seu padeiro Mor. Ele contou ao mordomo que o sonho do mordomo significava que ele seria restaurado a seu cargo, e avisou ao padeiro que o sonho do padeiro significava que ele seria decapitado. José pediu que o mordomo se lembrasse do caso dele ao ser restaurado à posição inicial que o mordomo tinha, mas o mordomo se esqueceu disso. Até aquelas alturas, José já tinha passado 5 anos na prisão e passou outros 2 anos trancado ali antes de ser finalmente solto. Ao se dar conta de que o mordomo se esquecera dele, José poderia facilmente ter perdido a esperança buscada no sonho que Deus lhe dera. Mas, ao invés disso, permaneceu fiel. Se José tivesse sido igual à maioria das pessoas, teria dito algo assim: obedeci a Deus e fiz um favor ao mordomo, e o que recebo em troca? Esquecido. Servir a Deus não vale mesmo a pena. Mas José não agiu assim. José não pensou dessa forma. José permaneceu fiel. E mais tarde, quando interpretou o sonho de Faraó, foi promovido ao posto de primeiro-ministro do Egito. A obediência de José rendeu-lhe lucros, embora às vezes, segundo me parece, parecesse alto demais o preço de andar na vontade de Deus para a sua vida. O que quero dizer com isto é que naqueles momentos que parecem ser os mais difíceis da sua caminhada, quando você passa pela prova, pela dificuldade, pela situação adversa, é que você tem que continuar olhando pelos olhos da fé para o Senhor. É que você tem que continuar buscando mais da presença de Deus na sua vida. É que você tem que procurar ser mais e mais obediente àquela voz do Espírito Santo em seu interior, te dizendo para prosseguir,
te dizendo para não desistir, te dizendo para não recuar, te dizendo para avançar em oração, avançar louvando a Deus, avançar se alimentando da palavra de Deus, porque vai ter recompensa. Toda luta, toda prova, toda situação difícil que passamos aqui e que continuamos exercendo fé em Deus, vai ter recompensa. O Senhor é fiel e há de nos recompensar futuramente, como aconteceu no caso de José. José passou por todos os momentos difíceis. José foi injustiçado. José poderia ter abrido mão da sua fé, poderia ter abrido mão da sua obediência, poderia ter abrido mão da sua integridade, mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme ouvindo a voz do Senhor em seu coração, aquela voz que muitas vezes nos momentos difíceis parece uma vozinha calada, mas aquela voz que nos diz: permaneça firme, continue orando, continue acreditando, continue buscando que a vitória virá. Então eu te digo neste momento, continue sendo fiel às direções de Deus para a sua vida, porque Deus tem modos diferentes de nos dirigir, mas Deus só nos dirige para a felicidade, para a vitória e para nos livrar do mal, porque Deus é amor. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, nos diz a palavra do Senhor: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.